Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Deus está aqui. Atos, capítulo de número 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de mais alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de águas lindas. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Nós temos aqui um grupo de irmãos que não estão num ambiente tão confortável como nós, com ar-condicionado, cadeira almofadada, visão privilegiada e um som tão perfeito. Eles estão lá fora assistindo pelo telão. Então a bênção deles vai ser dobrada, né? Já tem gente querendo levantar e ir lá para fora, fique aí, né? Que Deus abençoe. Será que os irmãos lá fora estão ouvindo a gente aqui dentro? Eles estão vivos lá fora, né? Pronto, muito obrigado. Tá. Deus abençoe. Vou fazer um pedidozinho. Enquanto eu estiver falando, se os irmãos puderem evitar se locomoverem e até não entregar mais água, só entrega água para o pastor, presidente e pronto. Que o pastor presidente merece água. O resto não merece água não. Pode ir embora. Não, dá água para essa turma não, já tem água aí no pé deles. Eu vou esperar o senhor descer com essa bandeja para eu pregar. Muito obrigado, viu? É militar? Não, porque já foi militar. Eu conheço essa turma só pelo olhar, né? Deus abençoe você, viu? Muito obrigado. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? O texto que eu li nessa noite com os irmãos é um texto antigo, conhecido. Quem aqui nunca se atreveu a pregar sobre o coxo que foi levantado na entrada do templo por Pedro e João? Desde a minha infância na igreja,
porque a Bíblia Sagrada é esse livro lindo que a gente escuta a mesma história 1 milhão de vezes, e cada vez que a história é contada, a história traz sempre uma novidade para nós. A Bíblia é o livro dos livros por conta disso. É um livro não mágico, mas é um livro espiritual, carregado de revelação profunda. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós temos aí o encontro entre Pedro, João e um paralítico. O paralítico que está sentado ali na beira daquela porta não era uma pessoa desconhecida. Se você ler o capítulo 4 e 5 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele estava ali há 42 anos. Fazia 42 anos que ele vinha naquele sofrimento de não poder se locomover. E pelo que eu entendo daquele mundo antigo, estudei bastante isso, cada pessoa flagelada por enfermidades, que não eram todos que podiam andar dentro da cidade livremente, a maioria das pessoas que tinham defeitos congênitos, que tinham algum tipo de anomalia física, eles eram proibidos de andar na cidade. Ficavam num lugar do lado de fora da cidade, chamado Vale dos Rejeitados. E lá no Vale dos Rejeitados se agrupavam aquelas pessoas que eram pessoas que não tiveram uma vida tão abastada e abençoada como a dos demais. No Vale dos Rejeitados ficavam os leprosos, os cegos, os coxos, os mancos, os ressecados, as mulheres que tinham seu fluxo menstrual desritimado. Todos ficavam fora da cidade. Os irmãos que conhecem a Bíblia devem se lembrar de um dia, os discípulos olhando para um homem enfermo e perguntando para Jesus: Senhor, pelo tamanho dessa enfermidade, quem pecou? Ele ou os pais dele? Porque naquele mundo antigo, eles entendiam que qualquer tipo de doença era por simples fato de alguém ter pecado, de alguém ter cometido algum tipo de erro. Então eles acreditavam fielmente que uma pessoa que nascia com qualquer problema congênito, qualquer problema de anomalia física, é porque os pais haviam pecado. Eles se baseavam no texto de Deuteronômio, que diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, as pessoas que tinham esse tipo de enfermidade não podiam andar no meio da cidade. Os que conseguiam romper isso eram pessoas que vinham de famílias estruturadas, de famílias ricas, importantes, que conseguiam junto ao prefeito da cidade uma espécie de alvará para que eles pudessem caminhar na cidade e pedir esmolas. Mas no final do dia, nenhum deles podiam dormir na cidade. Antes do portão da cidade se fechar, eles eram obrigados a sair e dormir no Vale dos Rejeitados. Não podiam ficar entre os perfeitos. Então tinham lá o lugar dos imperfeitos e o lugar dos perfeitos. Esse moço aqui vinha de uma família, possivelmente uma família conhecida, e por ter esse tipo de enfermidade, ele conseguiu um alvará para poder esmolar na porta do templo. O templo não se chamava Formosa, era o templo do Senhor. A porta sim se chamava Formosa. Não havia apenas uma porta naquele templo, eram 12 portas. Quantas portas eu disse? Então imagine vocês que cada porta tinha um dono. Em cada uma daquelas portas tinha alguém com algum tipo de enfermidade. Um cego, um leproso, um outro aleijado, um outro cego. As pessoas que entravam nesse dia, porque era um dia especial, já haviam saído eles da Páscoa. Então as pessoas que estavam ali estavam terminando de adorar a Deus pelos dias sagrados dos judeus. Então esse homem era muito conhecido ali. E eu não duvido que Pedro e João também o conheciam, porque Pedro e João cumpriam a lei. Todos os anos, depois da Páscoa, eles iam ao santuário adorar a Deus, levando as suas ofertas. Nesse dia em que Pedro e João vão subindo a escadaria, como eles eram acostumados a congregar nesta igreja, neste templo, há muitos anos, eles vão passar pelo mesmo aleijado dos anos anteriores. Eles viram ele o ano anterior, o outro ano, possivelmente nos últimos 20 anos, 25 anos, indo naquele lugar, levar os seus sacrifícios e fazer as suas ofertas, logo depois da Páscoa. Eles conheciam aquele moço que estava ali. E todas as vezes que aquele moço os via, ele fazia aquilo que dentro dele já estava no automático. Ele levantava a mão e dizia: me dá uma esmola. E eles sempre respondiam de maneira muito tranquila: está aqui a esmola, ou hoje nós não temos. E o abençoavam e entravam dentro do templo. Mas nesse dia em especial, Pedro não estava normal. Havia acontecido alguma coisa com Pedro que deixou ele fora da normalidade.
Porque ele vai subindo para entrar pela porta formosa, lá está o paralítico do ano anterior, de todos os anos. O paralítico estende a mão e pede dinheiro para eles, e Pedro diz: não tenho prata e nem ouro. Mas antes disso, Pedro faz um pedido para ele. Ele diz: olha para nós. Diga comigo, olha para nós. Mas calma aí, se o paralítico já tinha pedido dinheiro, o paralítico já estava olhando para eles. Sim ou não? O paralítico disse: me dá uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Não faz sentido, porque ele já estava olhando para eles. Eu entendo que Pedro e João, quando falaram para ele, olha para nós, era a maneira que eles usaram para chamar a atenção de todas as outras pessoas que estavam entrando pelas outras portas. E até das pessoas que já estavam dentro do santuário, sentado nos bancos ou em pedras, esperando o culto começar. Pedro deu um grito: olha para nós. E o templo todo olhou para eles. Todas as portas olharam para eles. As pessoas que estavam nas portas olharam para eles. O paralítico deve ter tomado um susto e arregalou os olhos. E a Bíblia diz que Pedro disse assim para ele: não tenho prata, também não tenho ouro, mas o que eu tenho. Eu fico imaginando as pessoas olhando para ele e para João e fitando eles da cabeça aos pés, dizendo: calma aí, se ele não tem prata e não tem ouro, o que é que ele vai dar para esse homem? Ele não tem pão, ele não tem uma sacolinha do supermercado, ele não comprou brócolis, ele não tem uma cenoura, eles estão com as mãos vazias. Se ele está dizendo que não tem ouro e prata, mas o que tem ele vai dar, o que é que esse Pedro vai dar para ele? E aí Pedro grita: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico não andou. É interessante isso, né? Está escrito, e Pedro falou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não andou. Nesse momento, se é qualquer um de nós, acabou o ministério da gente. Acabou a fé, acabou tudo. Imagina, você está chamando uma pessoa para curar ela e você dá uma ordem, ela não obedece. A sua fé já vai lá embaixo. Mas Pedro não estava normal. Pedro fez algo tão extraordinário que eu vou reproduzir aqui. Vamos ver. Não, você não, Lucas. Você, põe a Bíblia tudo ali no colo dele. Não, fica sentado. Isso, pega as coisas. Isso. Você é meu paralítico agora, fica tudo tortinho aí. Me dá uma esmola. Olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico não andou. Aí a Bíblia diz: e Pedro, tomando-o pela mão direita, o colocou em pé. Pedro não estava normal. Esse não é o Pedro que eu conheci da Bíblia. Aconteceu alguma coisa 54 dias antes. Marcou o número aí? Diga aí comigo, 54 dias antes. O Pedro de 54 dias antes não é o mesmo Pedro de agora. Porque 54 dias antes desse episódio, Pedro estava andando atrás de Jesus, que estava sendo julgado injustamente na madrugada. E cada vez que Pedro passava, alguém dizia: eu te conheço. Você andava com ele. E ele diz: eu não conheço esse homem. Não, as suas vestes te identificam. Eu não conheço esse homem. Pedro negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Medo de ser preso, medo de ser apedrejado, medo de morrer crucificado também. 54 dias antes, ele era um rato. 54 dias depois, Pedro virou um leão. O que foi que aconteceu com Pedro? Quem conhece a Bíblia Sagrada, na história de Pedro, vai se lembrar que Pedro nunca foi um discípulo normal. Aliás, lendo a história, parece que Pedro tinha uns parafusos a menos. Toda vez que Pedro aparece no Novo Testamento em destaque, ele está deixando Jesus em saia justa. Ele deixava Jesus envergonhado a todo momento.
Jesus está lá lavando os pés dos discípulos, para mim, um dos atos mais lindos da Bíblia Sagrada, e não tem algo que me toque tanto quanto imaginar o meu Cristo, o meu Deus encarnado, aquele que fez os céus e a terra e que sustenta o universo pela força do seu poder, que pelo poder da sua palavra trouxe à existência os mundos. Ele agora está encarnado, está ajoelhado na frente de uma criatura podre, lavando os pés da criatura. Você consegue imaginar a cena? Vou desenhar minuciosamente para você entender. Eu estou falando que na frente dele tem 12 homens sentados. 12 homens, cada um com temperamento, cada um com seu caráter, uns piores que os outros, todos eles com os pés trincados, sujos e rachados. E aí vem Deus, o Criador do mundo, se encarna e vem viver a nossa vida. Não bastasse viver a nossa vida, agora ele coloca esses homens sentados em tronos, e ele, o Criador, se ajoelha na frente deles. Deus está se ajoelhando na frente de uma criatura, e não é só isso. O Deus que está se ajoelhando na frente de uma criatura pega a parte mais suja do corpo, os pés. Ninguém dá muita atenção para os pés. Ele vai pegar nos pés dos seus discípulos. Está todo mundo chorando, emocionado, sentindo o que eu estou sentindo aqui. Mas quando ele vai colocar na mão no pé de Pedro, Pedro escondeu os 2 pés. Quebrou o clima, acabou com o culto, roubou a unção. O maior ladrão de unção do Novo Testamento chamava-se Pedro. Jesus falou: Pedro, cadê seus pés? Está aqui para trás. E por que você escondeu? No meu pé o senhor não põe a mão não. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro desenrolou um pé, desenrolou outro pé. Quando Jesus foi lavar os pés, Pedro esticou as 2 mãos de uma vez. Jesus falou: por que você está estendendo as mãos? Já que o senhor vai lavar, Senhor, não lava só os meus pés, lava as minhas mãos, lava o meu corpo inteiro, me lava por completo, porque eu não sou digno de nada. Esse é Pedro, que errando nos dá ensinamentos bondosos. Alguém lembra de Jesus caminhando no meio das águas, na madrugada, a tempestade jogando o barco dos discípulos de um lado para o outro, e todo mundo olhando no meio do mar e enxergando um fantasma? Acontece isso com os crentes hoje também. Vir enxergar Jesus como Jesus quando tudo está bem é fácil. Bastou o teto cair na cabeça, Deus vira um fantasma. A gente não consegue ver Jesus no meio da dor. A gente só consegue ver Jesus quando está tudo bem. E por isso essa geração de hoje a gente chama de geração Nutella. Troca Jesus por um quimba de cigarro fumado. Põe Jesus na parede toda hora dizendo: ou o senhor me dá ou eu saio dessa igreja e vou para a igreja que tem aqui do lado. Ah, coisa ruim. Você tem que enxergar Jesus como Deus é no meio da tempestade. Por quê, pastor? Porque se ele te der o milagre, ele é Deus. E se ele não te der o milagre, ele continua sendo Deus. Mas está lá Pedro gritando: se és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro pula nas águas, dá 3, 4 passos e afunda. Lá vai Jesus socorrer Pedro e dizer: homem de pouca fé. Quanta fé? Não ouvi? Eu já vi tantos pastores espancarem Pedro por causa desse versículo e falar para os crentes: homem de pouca fé. Eu sempre fui curioso, sempre fiz perguntas, às vezes algumas até indigestas. Meus professores de escola dominical de teologia, eles não gostavam muito de mim, porque eu fazia aquelas perguntas que ninguém faz. Um dia eu perguntei assim: calma aí, se Pedro, que pulou no meio da madrugada, no meio do mar, e andou um pouquinho, é homem de pouca fé, quanta fé tinham aqueles que ficaram no barco? Aí me diz aí, vai, fala comigo. Se Pedro, que pulou no meio das águas, na escuridão, pisou em cima das águas, teve essa audácia, é um homem de pouca fé. Quem ficou no barco tinha que fé? Não tinha fé nenhuma. Mas eu imagino Pedro sendo socorrido por Jesus, indo para o barco, Pedro se enxugando e os discípulos dizendo: Senhor, desculpa Pedro. Toda vez que alguém contar essa história vai falar que Pedro afundou, é um homem de pouca fé. Eu imagino Pedro pedindo a oportunidade de falar: Senhor, posso falar? Fala, Pedro. Eles têm razão, toda vez que alguém contar essa história, vão falar que eu afundei, mas antes vão ter que falar que eu andei.
Mas a turma do lado de lá vai gritar, mas afundou. Aí Pedro vai dizer, mas eu andei. Mas afundou, mas eu andei. Quando forem contar a história de que 2 homens quebraram a lei da gravidade, um veio do céu e o outro sou eu, Pedro da Silva Sauro, dá licença? Com Pedro eu aprendo uma coisa aqui, pergunte o quê? É melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor ir e bater com a cara no muro e voltar todo arrebentado. Pelo menos você vai dormir tranquilo. Vai dizer assim, eu tentei. Duro é para a pessoa que é covarde, que não acredita nem nela, nem no Deus que ela serve. Aí as oportunidades vão passando e a pessoa sempre vai dar uma desculpa. Não era minha hora, eu não tinha isso, não tinha aquilo. Covarde. O covarde tem um poder capaz de amarrar a mão de Deus. Dá para entender isso? Consegue imaginar alguém amarrando a mão de Deus? Eu estou te apresentando, o covarde amarra a mão dele. Porque o covarde faz uma palavra ao cosmos dizendo assim, o Senhor não pode fazer isso na minha vida, o Senhor não tem condições de fazer na minha vida. Então ele não se joga pela fé. Então ele impede Deus de operar o milagre. Não confunda covarde com fraco. Fraco Deus ajuda. O fraco Deus pega a mão dele e salta muralhas com ele. Nem sempre numa guerra vence o mais forte, mas sempre vence o mais corajoso. E está achando que eu estou falando muito? Se chegar no céu antes de mim, vai lá bater um papo com Davi. Pergunte para Davi se ele tinha força para enfrentar Golias. Se ele fosse para o mano a mano com Golias, Davi vai dizer, força eu não tinha, mas me sobrava coragem. Pegue esta palavra e não deixe as oportunidades se afastarem da sua vida. As pessoas sempre perguntam para mim, pastor, como é que o senhor venceu na vida? Simples, eu sempre tive coragem. Eu nunca deixei nada, nem ninguém se meter entre mim e o Deus que plantou em mim sonhos. Nunca deixei alguém falar que por causa que eu era filho de mãe solteira, porque eu morava numa casa de 2 cômodos com 14 pessoas, porque eu sou filho de mãe solteira, porque eu sou famoso filho bastardo. No meu documento, o nome do meu pai é um tracinho. Tem um risquinho lá. Um dia eu fui abrir uma conta no banco, o rapaz falou, qual é o nome do seu pai? Eu disse, tracinho. Ele falou, do quê? É uma coisa ruim. Ele achou que o nome do meu pai era tracinho mesmo. Porque eu sou da época que pai não era obrigado a assumir filho. Então, eu poderia usar 1 milhão de desculpas para não ser nada nessa vida. Mas eu fiz o caminho inverso. Eu fiz o caminho contrário. Eu transformei as calúnias, eu transformei as pedradas, eu transformei as dificuldades em força propulsora. Eu deixei tudo isso entrar no meu coração e fiz uma bomba atômica que explodiu dentro de mim. Eu rompi, não porque sou forte, mas porque tenho coragem. E esta palavra é para todos aqueles que estão aqui. Esta é a palavra do Senhor para você, Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo, por onde quer que você ande. Alguém acredita nisso? Dá mais um grito de glória a Deus aí. E depois não adianta chegar no céu e falar, o Senhor me abandonou. Lá tem os livros. Um deles, ao ser aberto no grande dia, Deus vai te mostrar todas as oportunidades que você teve e você não abraçou. Já leu em Apocalipse? E abriram-se os livros. E abriu um livro onde tinha todos os atos dos homens. Tem livros que a gente nem sabe o nome deles, que serão abertos naquele dia. E um desses livros será esse. Para ninguém falar que Deus foi injusto. Para você não falar que Deus te abandonou, que Deus amou mais aquele do que aquela. Deus não faz acepção de filhos aqui. Agora, os filhos é que tem que ter a audácia e a coragem. Eu sempre conto que eu tenho 3 filhas. Se você passasse um dia inteiro comigo, quando elas eram crianças, todo mundo ia falar comigo que os meus amigos diziam, você gosta mais da pequenininha, né? Que é a rapinha do tacho, a Camille. Filho não envelhece, né? A Camille está no 3º ano de medicina, eu ainda chamo ela de meu bebê, né? Aí, a Camille, quando era pequenininha, ela ficava muito colada em mim. Aí eu perguntava sempre para os meus amigos, por que você diz que eu gosto mais dela? Eu disse, você abraça mais ela, você dá mais beijo nela, você fica mais perto dela. Eu disse, mas eu não saí de perto de você em nenhum momento.
Aí a pessoa começa a pensar, você tem razão. Não é você que fica perto dela, né, Marco? É ela que fica perto de você. Pegou a sabedoria aí? Não. Somos filhos do mesmo pai. Por que um voa, decola e o outro rasteja pesado? Por que um aqui está falando em língua, já levantou, já bateu a mão assim, já entrou no mistério, e o outro está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Fala aí, isso aqui é a Assembleia de Deus. Por que um está dando glória a Deus, falando em línguas, e o outro está com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto? Por quê? É simples. Tem alguns que sabem como chegar perto do seu pai e chamar a atenção dele. Até hoje, quando uma das outras filhas querem qualquer coisa comigo, elas vão lá e falam assim: Camille, pede para o pai. E eu falo para elas: vocês têm o meu coração, vocês têm o meu caminho, mas a Camille encontrou os meus segredos. O pai está aqui nessa noite. E ele está dizendo para você: vem, me dá um abraço, se joga nos meus pés, se joga no meu colo, fala no meu ouvido, fala comigo em particular. Pastor, é possível falar em particular com o pai? Não é só possível falar em particular com o pai, é possível falar em mistérios com o pai. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14: aquele que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Aquele que fala em línguas, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Porque em mistérios, em segredos, fala direto com Deus. Aí vem um assembleiano que tem uma proposta pentecostal, que é crente do mistério, que crê no batismo com o Espírito Santo, lutou para receber, recebeu o batismo com o Espírito Santo, e passa o culto inteiro olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aí Deus não vai fazer nada. Eu estou te dizendo que você tem a língua para falar direto no ouvido do seu pai. Mas os crentes modernos não querem mais ser barulhentos. A ausência do barulho pentecostal é preocupante. Por favor, não se adaptem a esse novo sistema, a esse novo estilo de culto, onde as pessoas trocaram os gritos de glória a Deus por gargalhadas. Púlpito não é picadeiro e pastor não é palhaço. Igreja não é um lugar de entretenimento. Aqui ainda é um quartel-general. E você veio aqui receber palavras de ordem. E eu, como soldado experiente, que tem uma patente mais alta do que você, estou aqui te explicando por que mesmo tendo passado 30 anos, eu ainda continuo pregando com a mesma graça e a mesma unção. O segredo é que eu nunca me afastei de Deus. O meu segredo é que eu falo com Ele todos os dias, eu oro em línguas todos os dias, eu ainda leio a Bíblia Sagrada, eu ainda jejuo. Coisas simples da nossa infância, que ultimamente as pessoas não querem mais abraçar. Mas essa é uma pregação para um outro dia. É esse Pedro que deixava Jesus em saia justa. Jesus está sendo preso. Pedro de súbito quis mostrar que era corajoso e arrumou uma espada, sabe-se Deus de onde. Já vi pessoas falarem que Pedro saiu numa briga com um soldado do sumo sacerdote e desarmou o soldado do sumo sacerdote e tomou a espada dele. Esse era fã de Pedro mesmo. Nada disso. Pedro era pescador. E naquela época, quando eles vinham da madrugada, depois de pescarem, corriam o risco de encontrar piratas na beira da praia que roubavam a pescaria deles. Então Pedro andava com a espadinha na cintura, escondida. Só que ele já estava com Jesus há 3 anos e meio. Quantos anos? E a espadinha na cintura, escondidinha. E sabe o que mais mexe comigo? Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Jesus nunca falou para ele: Pedro, joga essa espada fora. Bora meditar nisso? Levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: vai doer só um pouquinho. Se Jesus tivesse falado para Pedro: Pedro, tira essa espada aí da cintura,
Porque por revelação eu soube que você tem uma espada aí, caminhando comigo há 3 anos. Joga essa espada fora. Pedro teria jogado fora, sim ou não? Claro que tinha. Então por que Jesus nunca falou para ele tirar a espada da cintura? Simples. Porque Jesus sabia que Pedro obedeceria, tiraria a espada da cintura. Mas a espada não tem que sair da cintura primeiro. Primeiro ela tem que sair do coração. Vou dar um exemplo. Eu me converti numa quinta-feira chuvosa, semana seguinte, depois do carnaval, numa Assembleia de Deus, 1987. O culto de Pedro, Tiago e João. Culto alegre, o presbítero pregava e dava uns golpes de Kung Fu. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. O rapaz do meu lado ficou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Eu perguntei para ele depois se a mãe dele era dona da floricultura. E ele abriu aquela boca desdentada e disse assim, não é samambaia não, é língua de anjo. E eu conheci o rapaz, era analfa de pai e beta de mãe, meu vizinho. Falei, e você fala em língua de anjo? Ele fala, eu disse, como? Jesus me ensinou. E ele olhou para mim e disse, e se você quiser, ele te ensina também. Naquele culto, quando terminou o culto, juntou um grupo de jovens perto de mim e disse, bem-vindo, agora você é salvo, porque eu aceitei Jesus chorando naquela noite. E aí vieram e disseram, só que a partir de agora, anota aí, você não pode mais assistir televisão, colocar short, jogar bola. E a lista era grande. Agora era música de terror, Roberto, não era música de amor, não, era de terror. Está dormindo aqui, Roberto. As pessoas começaram a tirar toda a minha alegria, porque para ir para a igreja, mentiram para mim. Falaram, Jesus te ama do jeito que você é. E eu fui do jeito que eu era. Aí quando eu estava lá, agora Jesus quer que você muda. Eu falei, e se eu não mudar? Um levantou a mão e disse assim, agora você conhece a verdade. Irás para o inferno. Erro da igreja, né? A gente querer mudar as pessoas. A gente querer converter as pessoas à nossa ideologia pela nossa fala. Quando na palavra está escrito que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pregador, é o Espírito Santo. Eu tirei a televisão da minha frente. Eu tirei a televisão da minha casa. Aí eu recém-casado ia jantar na minha mãe toda quarta-feira. Eu chegava na casa da minha mãe, dava um beijo nela e sentava na frente da televisão e ficava. Aí vinha a janta, eu pegava aqui o copo para beber uma Coca-Cola. Eu não desgrudava o olho da televisão. Foi 1 mês, 2, 3. No 5º mês minha mãe não aguentou. Dona Lúcia falou para mim, por que você não compra uma televisão para você? Eu disse, porque é pecado. Aí minha mãe disse, é pecado na sua casa, na minha não é? Eu comecei a pensar, minha mãe tem razão. Por que eu tirei a maldita televisão da minha casa? Porque me mandaram tirar. Tirei a espada da cintura, mas ela nunca saiu do coração. Quando você vê uma irmãzinha dessas que olha para a senhora, que agora está mais bonita, né? Deu uma recalchutada, né? A senhora há uns 5 anos atrás tinha cara de 60, agora está com cara de 30, né? Cabelo mudou de cor, né? Hoje tem botox, hoje tem negócio de harmonização facial, tem 1 milhão de coisas. A mulherada tá que tá, né? Então, graças a Deus, a senhora chegou nesse nível e está bonita. Aí aquela irmã que não tem coragem de fazer, ela passa perto da senhora, faz o sinal da cruz, vai no outro e fala, está tudo desviado. Ó. Mas tenha pena dela, não é que ela acha que a senhora está desviada, é que ela está com inveja. Entendeu? Ela quer ser igual a senhora, mas não tem coragem, porque foi feita uma lavagem cerebral aqui dentro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E posso te dar um conselhozinho, amigo, amiga, irmão? Nessa vida só se vive uma vez. Está escrito em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida é um presente, e você pegou o seu presente e enterrou ele. Não vive e não deixa os outros viverem. Se preocupa com tudo que os outros falam. Por acaso quem fala de você paga as suas contas?
Quem fala de você morreu na cruz do Calvário por você, te visita quando você está doente, e você vai mesmo continuar andando a migué, esperando os outros, as favas com os outros. Quando alguém vier falar alguma coisa para você que não é da alçada dele, fala para a pessoa arrumar um tanque de roupa suja, cheio, para lavar. Eu quero a Deus. Quem quer Deus comigo, dá um grito de glória aqui, por favor. Ah, meu Deus. Esse é Pedro. 54 dias antes do episódio que eu li para os irmãos, Pedro estava negando Jesus. Quem vai se lembrar, e poucos vão se lembrar, porque isso é um segredo dentro da Bíblia, que quando Jesus ressuscitou, e os anjos que estavam lá na tumba encontraram as mulheres, dos 4 evangelistas, apenas um vai contar essa história, que eu vou falar para vocês. Os anjos disseram às mulheres: vão até os discípulos, ou avise aos discípulos e a Pedro, que eu me encontrarei com ele lá na frente. Alguém se lembra onde está escrito isso? Marcos capítulo 16, versículo 7, se não me falha a memória. Os anjos estão lá na tumba. As mulheres têm a visão dos anjos. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, já ressuscitou. Ide, avise aos seus discípulos. Aí o anjo abre um parênteses assim: e a Pedro, em particular. Tem um recado para Pedro em particular. João não escreveu isso, Mateus não escreveu isso, Lucas não escreveu isso. Quem escreveu? Marcos. Pergunte por quê? Porque Marcos foi discípulo de Pedro. Marcos era escriba, foi abandonado por Paulo, porque Paulo viu que o menino não tinha coragem, era um menino no início. Paulo foi apedrejado, João Marcos deu no pé. Pedro e Paulo tinham uma rincha. Pedro, para falar que Paulo estava errado, trouxe Marcos para perto deles. Eu vou te mostrar que Marcos presta. Aí Marcos foi trabalhar com Pedro, e Marcos sabia ler e escrever, era de uma família rica. Quando Pedro está atrás das grades, faltam 30 dias para ele morrer, crucificado de cabeça para baixo, ele chama João Marcos e diz assim: Marcos, eu quero deixar um retrato de Jesus. Como, Pedro? Traz papiro, nanquim e uma pena, porque eu vou falar tudo que eu lembro de Jesus e você vai escrever. O evangelho de Marcos saiu da boca do apóstolo São Pedro. Vou falar de novo. O irmão estava andando aqui, chamou a atenção de todo mundo, ninguém prestou atenção. Vou falar de novo. O evangelho de Marcos saiu da boca do apóstolo São Pedro, que contou para Marcos, e Marcos colocou no papel a história, que é o seu evangelho. Pedro não sabia ler nem escrever. Nenhuma das encíclicas de Pedro foram escritas por ele. E se você acha que eu estou falando muito, leia Atos, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver alguém dizendo assim: mas esses homens são iletrados. Como é que eles pregam com essa ousadia? Como é que eles têm essa cultura? Não sabiam ler e nem escrever. O evangelho de Marcos saiu da boca de Pedro. Quem bate esquece, quem apanha não. Para João não importou que Jesus se lembrou de Pedro. Para Lucas não se importou que Jesus lembrou de Pedro, porque Lucas era discípulo de Paulo, então como Pedro e Paulo tinham uma rincha, não põe nada de Pedro aí não. Para Mateus não importou que Jesus lembrou de Pedro, mas Pedro antes de morrer disse assim: escreve aí, Marco, que eu estava depressivo porque eu neguei Jesus 3 vezes naquela noite. Quando vieram falar que Jesus tinha ressuscitado, eu achei que ele tinha me abandonado e não me queria mais. Mas quando as mulheres chegaram, uma delas falou assim: o anjo mandou um recado para um discípulo em particular aqui. Todo mundo achou que era para o discípulo a quem ele amava, mas o recado não foi para o discípulo a quem ele amava, o recado foi para mim. Quando ele ressuscitou, ele disse: avisa a Pedro que a nossa história ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer lá na frente. Vocês estão entendendo? Quando Pedro sentiu o amor de Jesus de verdade, ele começou a acreditar de fato que Jesus era o Messias. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, um dia você vai se converter. Dá para acreditar? Não conta para ninguém, gente, não conta, porque isso é vergonha para nós. Dá para acreditar que Pedro andou ao lado de Jesus por 3 anos endemoniado? Teve um irmão que fez o sinal da cruz ali atrás. É verdade. Eu disse que Pedro andou 3 anos ao lado de Jesus. De que jeito, gente? Pergunte: como assim, pastor? Vou deixar Jesus falar. Pedro, Jesus está dizendo: está chegando a minha hora.
E Pedro diz: tem pena de ti mesmo, Senhor. Aí Jesus olha para dentro dele e diz assim: para trás de mim, Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca Rua, Pombagira, Preto Velho. Ah, não foi demôniozinho pequeno, não? Qual o nome? Não ouvi. Quem estava dentro de Pedro? Lúcifer. O anjo caído estava dentro de Pedro 3 anos e meio. E Pedro multiplicando pão, curando os enfermos, pregando. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro fica. Só vai embora o diabo. Esse é o Pedro da minha história. É esse Pedro que nós vamos ver agora fazer esse milagre prodigioso, porque aconteceu algum fenômeno com ele nesse tempo. Jesus ressuscita e por um período de 40 dias ele aparece a 500 testemunhas. Ele divide essas 500 testemunhas em 2 grupos, os seus discípulos e os demais. Ele marca 2 reuniões particulares com eles. Uma está em João capítulo 20 e a outra está em Atos dos Apóstolos capítulo 1. A reunião de João 20 é apenas com os discípulos. Jesus está com 11 discípulos na frente dele. Quantos? Porque o 12º se matou, que era o Iscariote, está no campo chamado Aceldama. Jesus está diante dos 11, ele está ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus fez assim, ó. E tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Alguém lembra desse episódio? João 20, 21, se não me falha a memória. Jesus chamou os discípulos e vai e sopra sobre eles. Do nada, ele está conversando com eles, ressuscitado, e de repente ele sopra sobre eles. Ao soprar sobre eles, eles respiraram o sopro. Jesus soprou nas narinas deles. Nós só vamos encontrar um outro texto na Bíblia falando de Deus soprando nas narinas de alguém. Alguém lembra? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Deus foi nas narinas de Adão e fez assim. E agora Jesus pegou 11 e fez assim. Pergunte: para quê, pastor? O que Adão perdeu, ele vai devolver agora. Não entendeu? Isso aqui é muito alto. O que Adão perdeu no Éden, Jesus começa a devolver ali em João 20. Comunhão, presença, intimidade, ato divino dentro deles. Porque lá com Noé o Senhor disse: o meu espírito não contenderá mais com o homem, não ficará mais na terra. Lá em Joel 2:28 o profeta vai gritar: assim diz o Senhor, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. 835 anos antes de Jesus, Joel profetizou isso. E o povo vem esperando isso acontecer. Ninguém ouvia falar em Espírito Santo, ninguém sabia o que era ou quem era o Espírito Santo. Vamos ver Deus mandando alguns sinais. João está batizando todo mundo, aí vem um homem perto dele que ele chama de Cordeiro de Deus. Quando João batiza esse Cordeiro de Deus, o céu se abre. Vem sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Segundos ou minutos antes, João saiu das águas para encontrar o Cordeiro. E alguém perguntou: que homem é esse que até João vai ter com ele? João, que era batista, faz uma pregação pentecostal. Não entendeu aí, trocadilho? Vou falar de novo. O único batista da Bíblia vai fazer uma pregação pentecostal. João escutou, parou e disse: esse é o homem que eu venho falando, que eu não sou digno de desatar as alpacas dos pés deles. Eu vos batizo com água para arrependimento, porque sou batista. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus acaba de ter esta reunião com eles. Ele soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo.
Lucas, capítulo 24, verso 49, vai dizer que nessas últimas palavras de Jesus com os discípulos, Jesus disse assim para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é vestido, é revestido. Em João 20, 21, Jesus veste eles. Eles estavam nus. Aí o Senhor veste eles. Pergunta: de que forma? Eles receberam o Espírito Santo em João 20, 21, mas eles não estavam em Jerusalém. Aí Lucas vai dizer que quando terminou essa reunião, Jesus disse: agora vão para Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos. Vocês já estão vestidos porque eu soprei sobre vocês. Agora lá em Jerusalém, vocês vão receber um revestimento. Eu estou vestido com essa camisa e revestido com esse paletó. Eu estou protegido. Jesus está dizendo a eles: o que vai vir sobre vocês vai dar a vocês autoridade, poder, controle, unção. E vocês vão receber mais uma porção daquilo que Adão perdeu lá no Éden. Pedro, com os discípulos, vão para o solapé da montanha. E lá no solapé da montanha, Jesus dá as últimas palavras para eles. E antes de sumir, Jesus vai lembrar: olha, vai vir sobre vocês uma virtude do alto. E quando esta virtude vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Atos 1 e 8. Amém até aqui? Pois bem, aqui deu 50 dias. Agora estamos em Atos capítulo 2. Atos o quê? Em Atos capítulo 2, a Bíblia Sagrada vai dizer que o céu se abriu. Só que momentos antes nós vamos ver que houve um hiato de 10 dias entre a ascensão de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo na terra. Foram 10 dias. Quantos dias? Nesses 10 dias, aquelas quase 500 testemunhas para quem Jesus apareceu por um período de 40 dias, ele apareceu para eles e conversou com eles dando um endereço. Esse pessoal não se reuniu do nada, não. Eles receberam orientações e todos foram para Jerusalém e entraram na casa de um irmão e uma sala chamada cenáculo. Cenáculo não é igreja, é uma sala comum de uma casa grande. 500 pessoas se agruparam dentro daquela sala e ficaram ali. E eu imagino fazendo o quê? Porque Jesus só disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vai vir sobre vocês um poder do alto, uma virtude. Eles foram para essa casa e ficaram ali, orando, cantando, clamando, conversando, esperando, sonhando. Eu não sei o que eles faziam ali. Um dos nossos velhos poetas da harpa cristã diz que os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. E o poeta diz que eles ficavam falando assim: manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. Senhor, manda sobre nós o seu poder. Manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. E batiza cada um. Tudo isso é poesia. Nós não sabemos o que eles ficaram fazendo. Só sabemos que dos 500, somente quase 120. Porque 380 e alguns não deram conta de esperar, porque não sabiam quando era. Não havia uma data prevista, era por fé. Alguns que ficaram ali abandonaram tudo. Abandonaram casa, sítio, trabalho, para ficarem aguardando aquela promessa. Entre eles estava Pedro. E 10 dias depois, diz a Bíblia, veio do céu um barulho como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ouça, a unção que veio sobre aquela casa foi tão violenta que o cenáculo, que chegou a abrigar 500, que agora só tem quase 120, ficou pequeno. Ficou tão pequeno que os crentes que estavam lá dentro abriram a porta e foram para o meio da rua. E no meio da rua adoraram a Deus com extravagância, adoraram a Deus com liberdade. Por favor, preste atenção. Esses quase 120 fizeram tanto barulho, mas tanto barulho, que a cidade de Jerusalém inteira, que naquela época estava recebendo cerca de 3 a 6 milhões de pessoas. Se você ler Atos 2, você vai ver 14 nações ali escritas. Vieram judeus da Panfilha, da Frígia, de Cirene, do Egito. Vieram judeus do mundo todo. Eles vieram para a festa. A cidade estava tomada. Alguém aqui já foi em Israel alguma vez? Já foi, alguns foram. Quem não foi, eu profetizo que vai em nome de Jesus. Os que foram, se eu estiver mentindo, me diga. O judeu, quando se reúne 3 ou 4 deles na hora do café da manhã no hotel, eles fazem um barulho que a gente pensa que estão brigando. Eles não tomam uma taça de vinho sem antes levantar um copo e recitar 4 versículos da Bíblia. O judeu, conversando com o outro, parece que estão brigando. É igual o português. Você pega 2 portugueses conversando, você acha que eles estão saindo no tapa, porque conversam alto. Agora imagine 6 milhões. Tá, vamos diminuir, vamos pôr 3 milhões. 3 milhões de judeus cantando, dançando, vendendo e comprando, cambiando, brigando, porque era a festa deles. Era a festa do Pentecostes. 50 dias depois da colheita, iniciou lá no pé da montanha, ou no alto da montanha com Moisés, veio parar em Jerusalém a festa. Imagine 3 milhões de judeus fazendo uma algazarra, barulho, e aqui quase 120. O barulho dos 120 fez a cidade inteira quietar. Esse som que veio do céu não foi ouvido só pelos que estavam dentro da casa, foi ouvido por toda Jerusalém. A cidade parou e começaram a seguir. E quando viram os crentes adorando, olha o que um deles falou: não são judeus esses homens, mas estão bêbados a uma hora dessa. Eu só conheço um bêbado de 2 formas: chegar perto dele e sentir o cheiro da maldita manguaça na sua boca, ou você vê uma pessoa fazer uma coisa que não é normal fazer, andar torto, rindo, botão torto, aquela coisa esquisita que vocês sabem como é um bêbado. Por que o homem gritou: estão bêbados a essa hora do dia? Porque eles não estavam normais. E aqui eu saio na defesa daqueles crentes de antigamente, que hoje já estão em extinção, que quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles se entregam, e eles bailam com ele, e eles dançam com ele, eles batem o pé no chão, fazem as coreografias. Ah, se esses crentes que nunca sentiram isso entendessem o que aqueles estão sentindo. Ah, se esses crentes que têm a língua maior do que a minha gravata, que vivem falando isso aí é meninice, soubesse o que é que aquele menino ou aquela menina estão sentindo. Ah, se soubessem. Às vezes eu vou para uns debates aí com os assembleanos mais modernos, e eu escuto eles falando as fórmulas de crescimento. Se fizermos isso, mais isso, menos isso, e treinarmos as pessoas assim, eles vêm com mapas, vêm com documentos, com vídeos. Eu fico dando risada. Eu falo para eles assim: isso aí não presta para nada. Eu lembro da década da colheita. A Assembleia de Deus do mundo, encabeçada pela Assembleia de Deus do Brasil, fez uma matemática que o mundo inteiro seria salvo em 5 anos, pela matemática. E não virou nada. E nunca vai virar. Porque não é coisa humana, não é intelecto humano, é algo divino. Paulo foi explicar, Paulo disse assim: eu plantei bem. Apolo regou, e regou direitinho. Mas o crescimento
Entendeu? O crescimento quem deu foi o Senhor. Então a gente pode fazer tudo, se Ele não colocar a mão dele, não cresce nada. Agora, se Ele vê que a roça está boa, que o trabalho foi bem feito e que os frutos ali serão perfeitos, Ele vai dar o crescimento necessário. Eu sei que o poder que veio sobre Pedro naquele dia deu a ele uma audácia tão grande que quando estava todo mundo chamando eles de bêbados, Pedro pulou no meio da multidão. A Bíblia diz: e Pedro, saltando no meio da multidão, disse: aqui não tem ninguém bêbado. Era Pedro defendendo os primeiros pentecostais que faziam coreografia. Era Pedro dizendo: você pode me matar, mas ninguém vai tocar nos meus irmãos, porque eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro começou a pregar com uma verborragia, citar textos do Velho Testamento. Pedro não sabia ler. Que quando ele terminou de pregar, a Bíblia diz que 5.000 almas se converteram. Conversão, no original do grego, é mudança de vida. Não foram simpatizantes do Evangelho, não se tornaram amigos da igreja, se converteram. 5.000 pessoas. Eu pergunto para vocês: o que aconteceu com Pedro? Que autoridade era essa? Foi esse Pedro que no dia seguinte foi entrar no templo com João e viu o paralítico lá e falou para o paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o paralítico não andou, e Pedro tomou o paralítico pela mão e fez ele andar na marra. O paralítico estava paralítico ainda, mas quando Pedro tocou o paralítico, quando Pedro colocou ele em pé, destravou tudo. E aí não conte para ninguém, Pedro gostou tanto do Pentecoste que a unção que estava em Pedro pegou o paralítico. E a Bíblia diz que o paralítico entrou do templo saltando, pulando e adorando a Deus. A pergunta que eu faço aos irmãos: o que foi que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com os nossos velhos pais? O que tinha Daniel Berg e Gunnar Vingre quando pisaram no nosso solo? Estava lendo um livro deles um dia desse, Diário de um Pioneiro. Gunnar Vingre dizendo: eu estava em Belém, o culto estava com tanta presença de Deus que o Senhor me mostrou um homem no culto. E o Senhor disse: estenda a mão sobre ele. Gunnar Vingre disse: eu estendi a mão e o homem flutuou. Está lá, Diário de um Pioneiro. Nossos velhos pais não editavam heresia, nem publicavam coisa mentirosa. Você passa umas 10 páginas, está ele dizendo: eu estava pregando em Boston, em Somerville, e de repente eu fui tomado por uma alegria que eu não conseguia mais falar e comecei a rir. Eu precisei sentar. Ele disse que enquanto ele ria, o que estava nele foi pegando em todo mundo. Toda a congregação começou a rir. E Jesus começou a curar e batizar com o Espírito Santo. O que tinha os velhos pais lá na minha cidadezinha, Orlândia? Quando dentro de um salãozinho 3x4, cantando o hino 15 da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. E o velho presbítero, irmão Ovídio Ramos, pegava aquele maldito sininho e chacoalhava para a gente ficar quieto. E a gente fala: mas Jesus está batizando com o Espírito Santo. Ele fala assim: não é hora disso. Mas como assim é Jesus está batizando? Jesus, não é hora disso. Como assim não é hora disso? Olha que época! O que foi que aconteceu com Pedro? Se descobrirmos o que aconteceu com ele e buscarmos, pode acontecer conosco também. O mundo não precisa de mais igrejas. O mundo precisa de uma verdadeira igreja.
Avivamento não é quantidade, nunca foi e jamais será. Falamos que somos o país com o maior número de pentecostais do mundo. Dá vergonha falar isso. Porque o país com o maior número de pentecostais do mundo, 60 milhões de crentes, desses 90% estima-se que são pentecostais. Nesse mesmo país existe o maior número de abortos feitos no mundo. No mundo inteiro, ano passado, 44 milhões de bebês foram abortados. No mundo inteiro. Só do Brasil foi mais de 1 milhão. Assassinato em massa. Não existe no mundo cracolândias como existe no Brasil. Meninos e meninas que parecem figurantes daquela série The Walking Dead. Não existe no mundo injustiça como existe aqui. E aí nós vamos falar que estamos em avivamento? Estamos longe de um avivamento. Porque avivamento não é crescimento, não é grito, não é pulo, avivamento é arrependimento. É a proposta da igreja. Aliás, nesse quesito, até a igreja católica anda ganhando a gente. Que as pessoas pelo menos marcam com o padre para ir lá confessar uma vez por semana, cada 15 dias, um mês. Vão lá e se ajoelham na frente de imagens, na frente de uma vela, confessando os seus pecados. Os crentes mudaram a liturgia do culto completamente. O nosso culto não é mais cristocêntrico. O homem se tornou o centro do culto. Os louvores são para nós. A gente fala, vamos louvar a Deus uma vírgula. Se o louvor é para Deus, o que é que você que chora? O louvor é para Deus, mas é você que dança, é você que pula. Então o louvor não é para Ele, é para você mesmo. Deus virou uma espécie de gênio da lâmpada. Que a gente esfrega uma lâmpada, Ele aparece e Ele realiza os nossos desejos. Se não realizar, é porque Ele não é Deus. E aí a gente tem que ficar lendo as histórias da Bíblia e imaginando. Quando na verdade Jesus disse, olha, vocês farão os sinais que eu fiz. E farão outros maiores do que esse que eu fiz. Eu estou envelhecendo e ficando um velho meio rabugento e chato. Não consigo mais me adaptar a essa nova safra. Está muito esquisito. A liturgia está estranha. Os crentes estão estranhos. O foco está estranho. E aí, quando a proposta desse culto é um culto de milagres, eu fico aqui orando para Jesus fazer o maior de todos eles. O maior de todos os milagres não é o cego ver, nem o paralítico andar. O maior de todos os milagres é quando um pecador se arrepende. É quando a igreja começa a entender que se tudo que eu estou falando já aconteceu um dia e não acontece mais, só existe duas respostas: ou era tudo mentira, ou era invenção da nossa cabeça, ou ferimos Deus e o entristecemos a tal ponto dele recolher as mãos e não operar mais como antes. E a culpa recai sobre cada um de nós. O que tinha Pedro? Estava possuído pelo Espírito Santo. Ele não tinha ouro nem prata, mas tinha o Espírito Santo. Nós temos o ouro e a prata, mas nós não temos o levanta e anda. Teve a marcha para Jesus em São Paulo agora, 3 semanas atrás, alguém assistiu aí? 3 milhões de pessoas marchando pela rua. William Bonner foi obrigado a falar, 3 milhões de crentes marcham pelas ruas, dizendo que Jesus é o Senhor. É lindo isso, né? Só que ficaria mais lindo se William Bonner continuasse a frase dizendo, 3 milhões de crentes marcharam e um paralítico andou. Um cego viu. Já pensou? 3 milhões de crentes orando e um surdo ouviu. Rede Nacional, TV Globo filmando, um milagre ao vivo.
3 milhões de crentes reunidos, não acontece mais nada. Nada! Tem alguma coisa muito errada. E aí, quando eu venho pregar em Águas Lindas, uma cidade pequena aqui do Goiás, eu fico muito feliz, porque sou um historiador e amo a história da igreja. E todo avivamento não começa em cidade grande. Avivamento nasce em lugar pequeno. Ou é num cenáculo, ou começa em Nazaré. Quem sabe não é em Águas Lindas nessa noite. O Espírito Santo está aqui. E foi ele, através de Pedro, que levantou aquele paralítico. Foi o Espírito Santo, através de Pedro, que convenceu 5.000 homens a se converterem. Depois que esse paralítico andou aqui em Atos capítulo 3, leia o capítulo 4. A Bíblia diz que depois desse milagre, mais 3.000 almas se converteram. Gente, 2 cultos, 2 pregações simples, 8.000 crentes. O que é que tinha Pedro? Pedro era um veículo, e o Espírito Santo estava dentro dele. O Espírito Santo está dentro de você? Eu vou perguntar de novo, ele está dentro de você? Você tem certeza? Porque em João 14, Jesus vai dizer assim, olha, o Espírito que o mundo não conhece, não pôde receber, ele vai vir sobre vocês. E quando ele vier, primeiro ele estará convosco. Para depois ele vai estar em vós. João 14, versículo 15, 16 e 17. Ele estará convosco. E se tudo der certo, ele estará em vós. Qual a diferença de Pedro? O Espírito Santo não estava com ele. O Espírito Santo estava nele. Você consegue entender isso? Com todo respeito, muitos aqui que falaram que o Espírito Santo está dentro dele, mentiram. Ele não está. Por quê, pastor? O senhor está me acusando? O senhor é mais santo que eu? Não. Ele não pode estar porque ele é santo. Se ele estiver dentro de você, ele é obrigado a ver tudo que você vê. E tem coisas que você vê que ele não pode ver. Está entendendo ou não? Tem lugar que você vai que ele não pode ir. Tem lugar que você toca que ele não pode tocar. Então ele não pode estar dentro de você, porque ele não pactua com pecados e erros. Você sabia que a igreja perdeu o dom da revelação, mas o TikTok recebeu o dom da revelação? Sabia ou não? É sério. Basta você olhar para uma imagem 30 segundos no TikTok. A revelação que vem sobre ele é que você ama ver aquilo. E ele começa a te mandar um monte de imagens semelhantes. Será que a gente poderia pegar o seu TikTok agora e mostrar para todo mundo aqui? Estou falando uma coisa simples, mas é moderna. Jesus disse, se pecar contra mim, tem perdão. Contra o meu Pai também, contra o Espírito Santo. Nem hoje, nem nunca mais. Por quê? Porque o Espírito é santo. Porque os nossos cultos eram tomados por uma atmosfera de milagre. Porque a igreja era santa. Porque não tem mais milagre. Porque o Espírito Santo não consegue usar mais ninguém. Ele está com você, mas ele queria estar dentro de você. Se ele estiver com você,
Ele caminha com você até onde dá para ele ir. Quando ele percebe que você vai ver uma coisa que ele não pode olhar, ele te solta. Mas se você entrar em um nível de intimidade com Deus nesta noite, o Espírito Santo vai sair daqui para entrar aqui. Vou terminar. Por favor, olhe para suas mãos agora. Consegue olhar suas mãos? O que é que você vê quando olha para suas mãos? Dedos, unhas, falanges, calos, esmalte, anéis. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os... Você acha que essa mão aí pode curar alguém? A Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Você acha que é esse pé aí que toma posse de algum lugar? Que chega com autoridade? Cheio de chulé, joanete, unha encravada, frieira. Como é que pode um pé podre desse tomar posse de algum lugar? Tem algum mistério nisso. Pergunte: qual é o mistério, pastor? Vou tentar te mostrar. Vem cá, rapidão. Fica do meu lado aqui. Cola em mim, cola em mim. Do meu lado, isso. Mão esquerda na minha cintura. Isso. Mão direita em cima da minha mão direita. Fecha os dedinhos. Isso. Fica com o braço tranquilo, tranquilo. Pé direito. Pé esquerdo. Segura firme na minha cintura. Vamos caminhar. Alguém está perguntando: o que é isso, pastor? Deveria ser você. Não é só você que caminha. Tem alguém dentro de você. Quando a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão, é que quando você levanta a sua mão para curar alguém, vai outra mão junto. É a mão do Criador que cura, não é a sua. É a mão que criou o homem, porque o homem foi feito pela mão divina. Então a mão divina pode curar, porque ele criou o homem. Vem aqui. Vem cá. Firme, firme. Equilíbrio agora. Equilíbrio, equilíbrio. Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Não é o seu pé. É que quando você pisa, alguém pisa com você. Quando você aponta o seu dedo, alguém aponta com você. Quando você usa a estratégia da Bíblia, o nome de Jesus, ele vem potencializado pelo Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo está aí? Obrigado, amigo. Fica de pé comigo. Era mais sonho André Berecanto Robagana Barra.